Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Fala no nosso coração agora. Jesus, nós não queremos que saia a sabedoria humana da minha boca, nem nada assim, Pai. Nós queremos que você fale conosco através do Teu Espírito e damos liberdade para que Ele haja aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor nos transforme através da Tua Palavra e fale sobre Jesus e sobre a vontade dEle, Pai. Que o nosso coração seja agora solo fértil e que essas sementes sejam jogadas, elas frutifiquem, Pai, 100 vezes mais do que eu falo aqui. Eu não tenho nada para entregar para eles, Senhor, mas a Tua Palavra é verdadeira, é poderosa e ela é a verdade. 1 Coríntios 2,16 diz que nos foi dada a mente de Cristo, então eu peço, Senhor, que agora o Senhor nos leve até essa realidade, que cada mente aqui, de cada jovem, seja transformada e nós cheguemos nesse lugar, Pai, de ter a Tua mente, que a gente possa entender as coisas do Teu reino e as Tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu tinha combinado de falar uma coisa com o pessoal da banda, com a Bia, mas eu mudei um pouquinho, então não tem muito a ver com o que eu tinha falado, mas louvor é louvor, deu certo. E é que ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre mitologia grega, e eu gosto muito de mitologia grega, acho que vocês também devem gostar, a gente tem a idade parecida, né, de ler Percy Jackson, jogar Hércules no PlayStation 1, quem fazia essas coisas? Eu gosto muito, eu acho muito legal. E é interessante ver, né, todo o legado, eu estava conversando isso com meu amigo, todo o legado que a cultura deles deixou para a gente, e deixou para a nossa cultura, e como ela ainda é influenciada por eles nos dias de hoje. Então, você com certeza já ouviu isso na sua aula de História, e se eu estiver errado, o historiador Ricas, para quem não sabe, o Ricas fez faculdade de História, ele pode me corrigir, mas muitas coisas como política, democracia, matemática, quem nunca estudou Teorema de Pitágoras, teatro, arquitetura, medicina, filosofia, são influências deles que estão enraizadas na nossa cultura, certo? Certo, Ricas? E é interessante ver, e foi nesse ponto, né, que eu fiquei conversando com meu amigo ontem, como eles enxergavam a divindade, como eles viam Deus e como isso influencia a gente até hoje. Como que eles se relacionavam com o divino. Então, quem aí conhece as histórias? Por exemplo, como chamava o lugar onde os deuses, né, da Grécia moravam? Boa. Olimpo. Muito bom. E o que é o Olimpo? Muito bom, muito bom. O que é o Olimpo? O Olimpo é um lugar muito alto e muito distante, certo? Que só os grandes heróis e os grandes guerreiros, os moldes da época de perfeição, poderiam sonhar em chegar. Então ele passava por muitos desafios, muitas lutas, quase entregava a vida, e aí ele conseguia chegar no Olimpo e alcançar os deuses, certo? Outra coisa, por exemplo, como é que era a relação deles com os homens, quando eles vinham na Terra? Eles vinham para a Terra e se relacionavam com as mulheres, certo? E aí nasciam os semideuses, os gigantes, os ciclopes, certo? Não é mais ou menos isso? Enfim, a relação deles com a humanidade é sempre assim, meio fria e distante, Olimpo, e aí faz o filho, e depois o filho não sabe direito. Então, é sempre nessa coisa fria e distante. E o homem é feito para dar prazer para esses deuses, e a gente está sempre à procura de tocar ou alcançar o divino, certo? Ou até mesmo de se tornar o divino e ser superior a ele. E aí tem todas aquelas batalhas que a gente assiste, ouve, lê, tipo, o cara tentando chegar no Olimpo, matar o deus. Como é que chama aquele jogo que o cara mata os deuses? God of War. Ele vai lá e chega no Olimpo e mata Zeus e tal. Então a gente está sempre nessa relação fria, distante, mas tentando chegar até eles e tocar neles, certo? E isso está muito enraizado, tanto é que faz parte da nossa cultura, todo mundo aqui conhece. E é possível a gente fazer essa tentativa, é possível a gente ver, né, essa tentativa, está subindo o microfone, foi mal. É possível a gente ver essa tentativa de tocar, de alcançar o divino em outras grandes referências. Por exemplo, eu trouxe aqui para a gente aquele toque de Adão e Deus, sabe? Da Capela Sistina, ou a falta do toque, né? De 1511. Tipo, o cara está lá tocando Deus, Deus tocando o homem, sempre essa coisa. Ou tem o filme ET também, 1982, que é um dos maiores clássicos assim de filmes, que é uma referência à Capela Sistina, o menino tentando tocar, ou tocando, né, o divino, o extraordinário, o extraterrestre. Então, a gente tem isso muito forte na gente, por conta deles. E esse é um padrão que foi estabelecido no mundo e ainda está muito forte na gente. Então, o homem ele é desconfiado, talvez invejoso de Deus,
mas ele está sempre uma busca constante de tocar Deus e de ser Deus. Tanto é que essa foi a tentação que a serpente fez para Eva, né? Você quer ser como Deus? Você pode ser como Deus. Você pode ser Deus. Então, a gente vê esse padrão de representação da divindade, como eles se relacionavam com Deus, em muitas outras culturas também, parecidas com o grego. Por exemplo, na época que Moisés escreveu Gênesis da nossa Bíblia, certo? Gênesis é o princípio da história da nossa Bíblia, que a gente já crê. Tinham muitos outros Gênesis sendo escritos também na mesma época. Mas eles eram parecidos com o grego no sentido de que os deuses eles eram semelhantes aos homens, em sua maldade, no seu desejo, no seu orgulho, na sua depravação. A única diferença dos deuses para os homens é que eles eram mais poderosos, então a escala de poder, de vida era maior, mas eles eram feitos à imagem e semelhança dos homens, certo? Então, a mente dos escritores desses outros Gênesis criavam deuses baseados na sua própria vivência. Eles viam coisas que aconteciam ao redor deles, eles viam como eles eram, na sua própria imagem e semelhança, e aí eles criavam esses deuses, que matavam, adulteravam, brigavam. Por exemplo, o Gênesis lá do grego. A galera do Olimpo matou os titãs e aí assumiram o lugar. Então, isso é muito humano, sabe? É como qualquer outra guerra humana, só muda a escala de poder. Então, eram deuses baseados na imagem e semelhança dos homens. E o ponto que eu quero chegar, né, com isso é que o nosso Deus, desde Gênesis, ele se apresenta diferente disso. Ele se apresenta como o único que é santo, que é incriado, que é amoroso e misericordioso. Ele não se encaixa nas histórias humanas, mas, pelo contrário, quando as histórias humanas aqui da Bíblia se submetem, se entregam a ele, elas são restauradas e transformadas num padrão celestial que a gente não vê aqui na Terra. Certo? Então, desde o princípio, ele é o único Deus que criou o ser humano para amar ele, ao contrário de criar o ser humano para ser amado, como é nos outros. Ele é o único que criou o ser humano para compartilhar a vida dele com o ser humano, para cuidar do ser humano e para nos ensinar a ser como ele é, ao contrário de ter os prazeres dele saciados em nós e depois ir para um palácio distante. Ok? Está fazendo sentido? Então, o nosso Deus é o único que a vivência humana e a mente humana não poderia criar, porque não tem coisas parecidas ao seu redor. Então, ele simplesmente é, antes de todas as coisas, e apresenta realidades que não se encaixam com as que a gente está acostumado. Por exemplo, o menor é o maior no reino de Deus, o servo é o líder, você ama o seu inimigo, você perdoa quem tem algo contra você, quem te deve algo. Então, ele é suficiente, não precisava ter nos criado, não precisava ter feito nada por nós, e nos chama a gente para se satisfazer nele. Ele criou a gente para que a gente se satisfaça nele, para que a gente ande com ele e seja amado por ele. Certo? E se você vai um pouquinho mais para frente da Bíblia, tem mais uma história, uma boa comparação entre os deuses da Bíblia, os deuses da época, da região, daqueles povos, e o nosso Deus, o Deus da Bíblia. É a história de Jonas. É uma história bem famosa, certo? Aquele lá de Jonas, ele é o profeta que ia pregar em Nínive, mas aí fugiu, foi engolido pelo peixe, aí o peixe levou ele de volta para ele pregar mesmo assim, certo? Vocês conhecem, todo mundo já ouviu essa história. E no fim, ele prega, eles são salvos. Mas o que eu gosto desse livro, desse profeta Jonas, é da passagem Jonas 4:1. Vou ler aqui para vocês, certo? Jonas 4:1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não traz calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Então, Jonas, ele fugiu de Deus por quê? Por que ele estava naquele barco fugindo? Porque ele sabia que se ele pregasse para Nínive e o povo se arrependesse, eles iam ser salvos e não iam ser castigados. E ele queria que eles fossem castigados. Ele sabia que Deus teria misericórdia. E isso era inaceitável para ele. Ver as pessoas recebendo misericórdia imerecida não entrava na cabeça dele. E ele era um profeta de Deus. Então, nós às vezes a gente às vezes acha, né, que o Deus do Velho Testamento, como se fosse outro Deus do Novo, ele é mau. Mas essa passagem, eu gosto muito dela, porque ela mostra como Deus era nos olhos das pessoas daquela época. Ele era um Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor.
E era um elogio dado de uma forma negativa. Jonas não queria que ele fosse assim. Ele era muito diferente dos outros deuses. Ele queria que Deus fosse como ele e destruísse a cidade de Nínive. Mas, no fim, é o coração de Jonas que se transforma e ele entende a misericórdia de Deus pela cidade. Então, não é Deus que se encaixa na história que Jonas queria, Jonas que tem o coração transformado e entende a misericórdia de Deus por aquela cidade. Certo? É algo que não existia na realidade de Jonas, aquela misericórdia, nem daqueles povos, naquela região. E, se nós avançarmos ainda um pouquinho mais na Bíblia, nós vamos chegar em quem? No nascimento de Jesus. E vai ser o ápice da diferença entre os deuses, sei lá, pode ser os gregos, qualquer um, e o Deus que a gente crê, o Deus da nossa Bíblia. O nosso Deus se revela perfeitamente e por completo em Cristo Jesus. Amém? Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. E a Bíblia vai dizer que mais que isso, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ponto final. E nós cremos nisso como sua igreja. Amém? Então, a ideia de Deus, quando Jesus nasce, não está mais no distante Olimpo. Deus vem para a terra, cara. É doideira. Deus vem para a terra. Deus não está mais longe. Deus vem para a terra e nasce em forma humana numa manjedoura na cidade de Belém. Então, as coisas começam a quebrar os paradigmas, sabe? Deus ele não vem satisfazer os seus desejos na terra ou exigir algo da criação. Ele vem para servir, para curar, para salvar, para libertar e para ensinar a criação dele. Deus veio em forma humana e ele não está pedindo para você, para as pessoas da época, sacrifício, oferta, ou adoração, ou dízimo, sei lá, ele não está pedindo nada disso, em troca de algo para os seres humanos, como funcionava a relação antigamente dos deuses. Não, ele se entregou nas mãos dos pecadores para ser humilhado, torturado e morto, como oferta pelos pecados da criação que estava em dívida com ele, pela oferta pelos meus pecados. Entende como muda muito a perspectiva do que era o divino e Jesus se revelando em carne e osso? E, bom, essa dívida nossa, né, só para explicar um pouco mais, o pecado ele não pode coexistir com a santidade de Deus. Então, por isso que a gente teve que ser expulso do Éden, porque a gente não podia viver num lugar santo tendo pecado. E mais que isso, o pecado ele também não pode ser eterno, o pecado não pode durar para sempre. Por isso o salário do pecado é a morte. Então, hoje nós morremos, certo? E nós não gostamos da morte, não gostamos quando as pessoas morrem, porque nós não somos feitos para morrer, mas como nós pecamos, nós devemos morrer, porque o pecado não pode ser eterno. E ninguém podia reverter essa situação nossa, essa consequência do pecado na nossa vida, a não ser que alguém morresse sem pecado. Então ele teria autoridade sobre a morte e poderia nos dar a salvação eterna, derrotando a morte. Porque alguém que morre sem pecado não pode morrer, porque não pecou. Então tem autoridade sobre a morte, certo? Só para explicar um pouco melhor. Às vezes a gente não sabe porque a gente foi expulso, ou porque a gente morre, essas coisas. Não tem mal ter dúvida, eu sempre tive essas dúvidas. Então, você está tendo noção do quão diferente é a perspectiva, do quão doido é. Você pode até vir de uma família cristã e sempre ouvir de Jesus, que Jesus morreu por você e te ama, mas você para pensar um pouquinho, se colocar no lugar dos discípulos, dos primeiros seguidores de Jesus, é muita loucura. Esse contexto, essa ideia de divindade. Então, antes a gente estava buscando tocar Deus, né, igual eu falei, aqueles exemplos do ET, da Capela Sistina, e agora a gente pode ler na Bíblia, por exemplo, João. João, na Santa Ceia, a Bíblia vai falar que ele deitou no peito de Jesus. O discípulo João, ele deita no peito de Deus, e a gente estava em todo aquele contexto de Hércules, de não sei o que lá. Mano, agora Deus está ali do lado dele, chamando ele para andar com ele, e ele pode deitar na cabeça dele, sabe? João tem essa revelação de que Jesus é Deus, e agora ele pode tocar no divino, ele pode participar do divino. Eu até gosto de comparar os primeiros versículos do Evangelho de João com os primeiros versículos de Gênesis. Parece que João reescreve os primeiros versículos de Gênesis, acrescentando Jesus, vê se você vê a semelhança, como eu vejo também. Gênesis, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre as superfícies das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Agora, 1 João.
João reescreve Gênesis agora entendendo que Jesus é Deus. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, esse Deus que ele está vendo do lado dele, ele pode agora deitar no peito dele. Então, isso é muito forte. Deus estava entre eles, e ele não estava num trono com uma barba branca e um raio. Ele estava entre eles, ele tinha lágrima nos olhos, ele tinha compaixão pelas pessoas, ele entendia o que elas sofriam, ele estava ali com eles, de carne e osso, e chamava cada um deles para ser amigo deles. Então, é muita loucura e quebra toda a ideia que a gente tinha na época e ainda hoje. A gente é muito meritocrático. E você pode até ver hoje alguns pastores, né, gente mal intencionada, gente roubando e ficando rica. Isso existe, é verdade. Mas os discípulos, as primeiras pessoas que escreveram esse livro, eles não ganharam nada seguindo Jesus. Pelo contrário, eles perderam tudo por pregar as palavras de Jesus. Eles morreram das piores formas possíveis. Mas eles não podiam se calar. Imagina João entendendo isso, não tinha como ele ficar quieto, não tinha como ele se calar ou conter a verdade de quem Deus é. Então, algumas palavras dos primeiros seguidores estão em Atos 3,15, eu gosto bastante dessa declaração que eles falam assim para as pessoas. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Então, eles eram testemunhas da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, e valia a pena morrer para que todos soubessem essa verdade. Se coloca no lugar de João, imagina você entendendo isso do lado ali de Jesus. Então, valia a pena morrer para eles, valia a pena entregar tudo para viver do lado de Jesus. Porque agora o eterno, o divino, estava do lado deles, estava com eles. É isto, eles eram testemunhas da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, e valia a pena morrer para que todos soubessem a verdade. E a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, agora que ele venceu a morte, certo? Todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Amém? E antes de eu acabar, eu queria mostrar para vocês na Bíblia o confronto dessas ideias, que não é só da minha cabeça. Quando Paulo, que é um dos maiores pregadores, né, da história da igreja, ele era perseguidor da igreja, mas aí tem um encontro com o Senhor e vira um dos principais precursores do evangelho. Ele vai pregar em Atenas, que é um dos principais polos de todas essas ideias gregas que eu estou falando para vocês. Então é muito legal esse embate de ver essas coisas que a gente está conversando na prática, na Bíblia. E o embate deles é muito interessante, de Paulo com os gregos, né, com os atenienses, porque Paulo vai mandar muito bem assim, no evangelismo. Ele improvisa uma estratégia, pegando uma estátua lá de um Deus que está escrito Deus, que não sabemos o nome, e aí ele fala que esse Deus é o Deus que ele veio apresentar. Então ele é muito esperto assim, de usar essa estratégia. Além disso, ele condena a prática de idolatria, de ídolos feitos com as mãos, ídolos de barro, de bronze, de ouro. Ele condena a idolatria. Ele chama eles para arrependimento e ainda tem salvações. Então, a parte da Bíblia é muito legal. Algumas pessoas riem dele, mas no final ele consegue salvar alguns gregos. Isso é muito interessante. Então, vou ler para vocês, tá certo? Está em Atos 17:16. Enquanto Paulo esperava por eles, outros discípulos, né, em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ele ia à sinagoga, que era o templo lá, né, debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Ele não podia ficar na dele, sabe? Ele tinha que falar, mano. Ele não podia conter a verdade. Paulo também debateu com alguns dos filósofos e epicureus e estoicos. Olha que legal. Ele estava discutindo com a galera que talvez a gente estude hoje, isso é muito legal. Não sei se as épocas batem, mas sabe, ideias. Ele discutiu com aquelas ideias bem clássicas, isso é muito interessante. Quando Paulo lhes falava de Jesus e da ressurreição, eles perguntavam, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estranhos. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas muito estranhas e queremos saber o que elas significam.
Aí tem um parênteses aqui na Bíblia que está escrito: convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas ideias. Então eles gostavam de debater. E aí Paulo se levantou diante do conselho de todas essas pessoas e se dirigiu aos membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é aquele que venho lhes falar. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templo feito por homens, e não é servido por mãos humanas. Não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata ou de pedra, projetado por mãos de artesãos. No passado, Deus não levou em conta a sua ignorância acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos, Jesus. Quando ouviram Paulo falar tudo isso e falar a respeito da ressurreição dos mortos, muitos riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Então, entre os que creram, estava Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Então, muito forte, não é? Essa passagem de Paulo pregando para todas essas ideias gregas que ainda estão enraizadas no nosso coração. Eu gostei muito disto. Amém? Era isto, meus amigos. Mais rapidinho hoje. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Senhor, obrigado porque você é real e o Senhor tem, ao longo de toda a história, de todas as culturas, de todas as formas, o Senhor tem nos buscado. O Senhor tem nos desejado e nos chamado para ser seus filhos, Pai. Obrigado porque você agora ordena o arrependimento, Pai, a todas as pessoas, em todos os lugares, mas o Senhor nos dá as ferramentas para nos arrepender, o Senhor nos dá o Espírito Santo, o Senhor nos dá o Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque você não desiste de nós, você tem constantemente se revelado e nos chamado para crer nas suas santas palavras, Senhor. Nós nos arrependemos e cremos nas palavras do seu Filho, Pai. Não queremos mais a nossa vida de pecado. Nós te amamos, Senhor. Continua cuidando e abençoando os jovens, Pai. Que seja feita a sua vontade sobre a vida de cada um, Senhor. Abençoa cada um aqui nessa noite. Eu queria que você continuasse de olho fechado agora, falando com Deus. Eu quero que você creia do fundo do seu coração que Deus está aqui, que o Espírito Santo está aqui, pois Ele prometeu que Ele estaria aqui. Manda ficar quieta qualquer voz que tiver na sua cabeça de incredulidade, em nome de Jesus, para que você não creia nessas palavras hoje. Sabe, gente, eu não ganho nada estando aqui, nada mesmo. Então, seria muito mais fácil para mim acreditar que tudo isso que eu estou falando, tudo isso que a gente faz é só uma convenção social, que é só mais uma... Acende a luz, por favor. Seria muito fácil para mim acreditar que é só mais uma religião, mais uma liturgia, ou um contrato social e fazer qualquer outra coisa do meu sábado, sabe? É muito mais fácil para mim, mano. Seria muito mais fácil para mim acreditar que o cristianismo e as palavras de Jesus são só uma história bonita de Natal, um escapismo da realidade ou do medo da morte, ou talvez uma forma de encobrir o sentimento de culpa que a gente tem pelos nossos erros. Seria muito mais fácil do que entregar tudo e servir o Senhor. Seria muito mais confortável. Mas essa não é a verdade, gente. Jesus é real. Eu nasci na igreja, mas faz pouco tempo, um tempo atrás, que o Senhor me encontrou.
E eu tô aqui hoje para testemunhar isso para vocês. Ele mudou a minha vida. E eu tô testemunhando isso para vocês hoje, sabe? Ele é rei. Ele detém toda a glória, todo o poder e toda a honra. E nesse exato momento ele rege o universo com as mãos dele. E essas mãos, elas têm marcas de prego. Porque ele te amou e ele foi até a morte, morte de cruz por você. Ele morreu no seu lugar para que você pudesse ter a vida dele hoje. E se só você tivesse pecado, e se todos estivessem no Éden ainda, se todos estivessem vivendo em santidade, e só você tivesse pecado, ele teria vindo só por você. A palavra diz que existe mais alegria em um pecador que se arrepende do que em 99 que são santos, que são salvos. E foi num culto simples como esse que eu entreguei minha vida por Senhor. Não pareceu nada demais, mas ele tem transformado a minha vida a cada dia. Então eu queria te dar a oportunidade nessa noite de se entregar para o Senhor também, caso você não tenha se entregado ainda. Então continue orando, todo mundo de olho fechado. Não deixe nenhum pensamento como eu tenho pecado muito, ou Deus e a igreja não me querem, ou não vão me aceitar e eu não vou mudar, isso não é para mim. Não deixe isso entrar na sua cabeça agora, em nome de Jesus. São mentiras. Você não precisa ser um herói, você não precisa chegar no Olimpo, você não precisa estar santo. Ele veio do jeito que você é, do jeito que você está, e Ele está te chamando para o reino dEle nesse momento. Então, se tem alguém aqui nessa noite que, porventura, não aceitou Jesus Cristo ainda como único Senhor e Salvador da sua vida, quiser aceitar, levanta a sua mão agora, por favor, que a gente vai orar por você. Se tem alguém, pode levantar sem medo de ser feliz, que você não vai se arrepender, tá bom? Esquece quem está do seu lado. Se a palavra queimou no seu coração, não tenha medo ou vergonha. Essa decisão vale a sua eternidade, vale a sua vida eterna. É uma decisão que você não vai se arrepender. Não existe salvação em outro lugar que não seja por Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho, a vida. Não existe salvação longe do sangue dele. Céus e terra passarão, mas a salvação de Jesus durará para sempre. Amém? Se tem alguém aqui que crê em Jesus, mas tem se sentido longe, tem se sentido afastado, tem sentido que ele está no Olimpo, pode levantar a mão também, que eu também quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, nós mais uma vez, em outro tempo, em outra cultura, Pai, em outra época, mas mais uma vez nos rendemos a Ti, Senhor. As pessoas que levantaram as suas mãos, Pai, eu peço que o Teu Espírito vá sobre ela agora, Pai. Vá sobre essas pessoas, Jesus, e queima de novo, Pai. Queima, Senhor, como na primeira vez, Senhor. Enche o coração delas da Tua presença, Jesus. Que elas entreguem a vida delas, Pai, para Você. Que elas entreguem todos os caminhos a Ti, Pai. Se rendam aos Teus pés, Jesus. Que a vida delas, Pai, seja um sacrifício vivo para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te amamos. Amém. Glória a Deus.